Mateus capítulo 27, versículo 37. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. No Getsemane, o Rei Invencível está com uma profunda tristeza na alma. Ele sabia que estava quase chegando o momento de sua coroação. Mas seu exército de 12 homens estariam preparados? Aliás, agora são 11 homens, porque um lhe abandonou e lhe traiu. Achou que não compensava segui-lo. Mas como aconteceria sua coroação? O que isso significaria? Até esse momento, Jesus não mostrou ouro nem prata para os seus discípulos. Talvez seja por causa disso que Judas Iscariotes lhe abandonou. Jesus não lhe mostrou seu guarda-roupa com vestes reais. Talvez ele não tivesse. E os seus sapatos de alta classe? Ele estava com a sandália de uma pessoa pobre da época. Ou seja, ele não tinha sapatos reais. Seus 11 discípulos sabiam muito bem que ele era rei, mesmo que ele fugisse dos padrões da época. Abre aspas. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós o tínhamos em estimas. Isaías capítulo 53, versículo 2 e versículo 3. Jesus não tinha beleza de rei para que o desejássemos. Ele era um homem simples que passou a maior parte de sua vida em uma cidade chamada Nazaré, lugar onde as pessoas consideravam que nada de bom viria de lá. Abre aspas. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Fecha aspas. João capítulo 1, versículo 45 e 46. O seu nascimento já foi fora do padrão de um rei, até mesmo desprezível. Abre aspas. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Fecha aspas. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Ele não nasceu em um berço de ouro. Ele foi posto depois de nascer numa manjedoura. Ele não nasceu em palácio. Antes de nascer, ele foi rejeitado pelos homens em suas hospedarias. O que ele fez no Getsemane? Ele está orando. Orando o que e por quê? Abre aspas. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Fecha aspas. Mateus capítulo 26, versículo 39. Jesus se sente angustiado porque a sua coroação não será dia de alegria, mas de lágrimas, dores e desprezo. O que as pessoas esperariam dele era que ele destruísse Roma, tomasse o trono do imperador romano, matasse seus inimigos e fizesse justiça para com todos os judeus. Mas o propósito dele é salvar as pessoas de um inimigo bem maior, que é o pecado que o levaria à condenação. Jesus foi entregue nas mãos de homens sanguinários e desobedientes a Deus, como Caifás e Pilatos. A sentença foi dada para Jesus, a condenação em morte de cruz, a pior de todas as condenações da época. Jesus foi um fracasso? O que sua morte revelaria? O que ele iria fazer? O profeta Isaías deixa bem claro o que ele estava prestes a fazer.
Vejamos, abre aspas. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência e nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Fecha aspas. Isaías capítulo 53, versículo 4 ao versículo 12. Ele iria morrer pelos nossos pecados. E agora os discípulos e alguns seguidores ficariam sem ele? Para esse vídeo não ficar muito longo, daremos continuidade no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.